Segue ainda dentro desse assunto, falando a respeito do Banco Master, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, tem dito que não pretende deixar a relatoria do inquérito que investiga justamente esse caso do banco. Theo Cury está com a gente agora para trazer mais detalhes, mais apurações, né, Theo? Porque a condução do caso pelo ministro, ela tem sofrido críticas internamente, do lado de fora também, inclusive com entrave quando a gente fala e menciona a Polícia Federal, né? Bom dia, um bom trabalho. Renan, bom dia para você, ótimo dia para quem nos acompanha. Exato, há uma pressão para que o ministro deixe a relatoria desse inquérito que ele conduz no Supremo Tribunal Federal, uma investigação que tramitava na primeira instância, subiu para o Supremo Tribunal Federal após pedidos de advogados. O ministro concordou com a necessidade desse caso ficar no Supremo Tribunal Federal por supostamente envolver alguma pessoa com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, lembrando que deputados, senadores são investigados perante o Supremo e por isso que esses casos acabam ficando no STF, até que se descarte a participação desses parlamentares, dessas autoridades, e desde então tem havido um desgaste muito grande na relação entre o Supremo Tribunal Federal, no gabinete do ministro, e a Polícia Federal, pelas decisões recentes tomadas pelo ministro. Pedro citou algumas delas, esse isolamento da Polícia Federal em muitos momentos e diligências dessa apuração ajudam a entender e a justificar um pouco desse desgaste vivido entre a PF e o gabinete do ministro. Há um descontentamento, há um incômodo com relação à forma como ele vem conduzindo essa investigação, seja dentro do Supremo por uma parte dos colegas, seja fora do STF, e há uma pressão para que ele se declare ou impedido ou suspeito, que são duas possibilidades previstas no Código de Processo Penal. Então, um juiz, independentemente do tribunal em que ele atue no Brasil, pode se declarar suspeito ou impedido. No caso de impedimento, o que a legislação diz? Que o juiz não vai poder atuar num caso em que ele ou um parente dele já tiver atuado, ou, por exemplo, em que ele tenha desempenhado qualquer função ou servido como testemunha em determinado caso, se ele já tiver atuado como juiz nesse caso, ou se ele próprio ou um parente próximo for diretamente interessado no caso. Já no caso da suspeição, um juiz deve se considerar suspeito para analisar determinado processo, se ele for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer uma das partes, se ele, o cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a um processo por fato análogo, se ele tiver aconselhado qualquer uma das partes, mas a avaliação do ministro em conversas com pessoas próximas, Renan, a avaliação é de que ele não tem nenhum motivo para declarar suspeição ou o impedimento dele nesse caso. Tem um ponto importante: se eventualmente ele se declara suspeito ou impedido, ele deixa de atuar nesse caso e, em caso, por exemplo, de suspeição, ele acaba, por consequência, automaticamente esse caso é anulado. Então, todos os atos tomados pelo ministro, todas as determinações tomadas e dadas pelo ministro desde o final do ano passado, quando esse caso chegou ao Supremo, são anuladas e o caso recomeça do zero com um novo ministro sendo sorteado. Então, também há um impacto muito grande na investigação como um todo. Há quem defenda que isso aconteça e há quem avalia que isso não vai provavelmente acontecer, como, por exemplo, esses interlocutores do ministro, que não veem motivo para que ele se declare ou impedido ou suspeito no caso do Banco Master.